Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 29 de agosto de 2020. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de pedir, se vocês gostarem, deem um like, se gostar do título do assunto, dê um like já no início para não esquecer, né? Inscreva-se, é importante se inscrever para o canal crescer, é importante para o canal, acho que é importante para todos. E também eu peço que divulgue para os seus amigos, seja no Facebook, no WhatsApp, onde você estiver nas redes sociais. E solicitando inclusive para se inscreverem. Vamos ter muito mais outros vídeos sobre esse assunto geopolítica. Hoje eu volto novamente para o assunto Europa, especificamente Ucrânia. Me chamou muito a atenção, é muito importante, porque continua essa questão da Ucrânia, Crimeia e Donbass, versus a ida da Ucrânia para a Europa. Ou seja, ida no sentido de que essa adesão à União Europeia. E isso aconteceu, essa minha decisão de fazer esse vídeo hoje é porque no dia 25, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, o jovem Volodymyr Zelensky, de 41 anos, acho que o presidente mais novo da história da Ucrânia, ele deu uma entrevista falando sobre esses temas, Crimeia, Donbass, União Europeia, Bielorrússia, ou seja, sobre essa região e a geopolítica europeia versus a Ucrânia. Isso é muito importante, inclusive eu vou reproduzir com tradução, é uma entrevista que ele deu para a Euronews. A Euronews é editado em 12 idiomas, e esse foi editado, foi traduzido no idioma português, português de Portugal, mas é facilmente entendido, então no final eu vou colocar essa entrevista. Mas ela é muito importante porque ele cita temas até complicados, né, que a Rússia não quer ouvir falar, por exemplo, a questão da Crimeia. A Rússia já considera isso como ponto pacificado, ponto morto, e não quer voltar a essa discussão. Ela quer discutir Donbass, né? Ela não quer, não gostaria e não quer que a Ucrânia vá para a integração europeia. E o interessante é que a Ucrânia está indo para integrar-se na Europa quando países como a Grã-Bretanha saíram dessa integração, que é um país muito importante na Europa. E, por exemplo, se a França, esse pessoal que é mais socialista, sair do poder e ganhar a direita, ganhar o grupo, o partido da Marine Le Pen, pode ser que também a França acabe saindo da Europa, mas tem países como a Ucrânia que querem entrar na Europa, integrar-se, que vem como a melhor solução para o fortalecimento não só da economia, dos laços, também laços culturais, mas o fortalecimento da própria Europa. Então são visões interessantes, e é muito interessante conhecermos essa visão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Então, ele comenta inclusive sobre a Bielorrússia, né? Porque fizeram a pergunta para ele, a Euromaidan, a Maidan que aconteceu na Ucrânia, está acontecendo lá na Bielorrússia? Ele disse, eu gostaria que não acontecesse, porque no Maidan que aconteceu na Ucrânia morreram muitas pessoas, e eu não gostaria que morressem gente. Esse raciocínio dele é certo e bem maduro, né? Mas ele acha que se ele pudesse dar um conselho ao presidente da Bielorrússia, ele convocaria, se fosse ele, convocaria novas eleições, né, e convidaria os países europeus, né, ele citou até a França, citou outros países, né, os Estados Unidos, Azerbaijão, Cazaquistão, a própria Rússia, para fiscalizarem essas eleições. E quem ganhasse levava. Ao contrário do que está fazendo essa eleição fraudada, quem ganhou no fraude, que é o presidente atual, que já está há 26 anos, o Lukashenko, que já está nomeando o ministério, está se apossando do poder, né? Apossando, ele não foi eleito para isso, porque de fato houve uma fraude, e o povo continua fazendo manifestações na rua. Então também é uma visão interessante dele, que é um vizinho, e estranhamente o Lukashenko colocou todas as tropas dele na fronteira com a Polônia e na fronteira com a Ucrânia, né? Dizendo que está esperando um ataque da OTAN por lá. Isso para enganar o povo, mas o povo bielorrusso não é trouxa, não é bobo, né? Então é importante essa entrevista do ponto de vista europeu, geopolítico, e que afeta não só a Ucrânia, mas toda a Europa. Acho que interessa muito a Rússia. Ele fala também do grupo dos quatro da Normândia, né? Porque para tratar da questão da guerra da Rússia versus a Ucrânia, formou-se um grupo, né, formado pela Rússia, pela Ucrânia,
pelo aquele pessoal de Donbass, né, que eles chamam-se separatistas, quando na realidade são forças russas fantasiadas de separatistas, mas estão lá na mesa de negociações, e também um representante da OSCE, né, que é a Organização para a Segurança da Europa. Então, eles devem se reunir em Paris, eles se reuniram em Minsk. Eles querem ver se nesse grupo que eles chamam da Normandia, que se reúne em Paris, que eles... o Putin está pressionando para o que foi acertado em Minsk, né? Que foi uma pressão muito grande da Rússia que seja efetivado, que na realidade dá uma certa... Eles continuariam até na Ucrânia, mas dariam uma certa autonomia, como uma república independente do Donbass, né? Mas isso que a Ucrânia não deve fazer, porque logo eles vão simular um plebiscito lá e vão tentar tirar da Ucrânia e anexar a Rússia, como fizeram com a Crimeia. Então são situações muito complicadas, que interessam a toda a Europa, que interessam aos Estados Unidos, que interessam a Rússia, a própria Ucrânia e a Bielorrússia, porque está envolvida agora nesse processo lá. E ao mundo todo, né? E ao mundo todo porque, na realidade, a democracia triunfou na Ucrânia, né? A democracia quer triunfar na Bielorrússia, mas não querem deixar. Mas na Bielorrússia também vou discutir essa outra questão num outro vídeo que farei no futuro bem próximo, né? Então agora eu vou deixar vocês com o vídeo da Euronews, da entrevista do presidente Volodymyr Zelensky, que ele dá para a repórter Sasha. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem. Passou pouco mais de um ano desde que Volodymyr Zelensky surpreendeu tudo e todos ao vencer as eleições presidenciais na Ucrânia com mais de 70% dos votos. Nunca vos decepcionarei, sublinhou na altura o ator que se tornou político. Estive em Kiev para entrevistar o presidente da Ucrânia e questioná-lo sobre o balanço do primeiro ano de mandato, para falar dos desafios de chefiar um Estado com 42 milhões de pessoas que na década passada assistiu a uma revolução, à anexação da Crimeia e a um conflito armado contínuo no leste. Senhor Presidente, foi há mais de um ano que venceu as presidenciais na Ucrânia. A sério? Há tanto tempo? Sim, há mais de um ano. Parece que foi ontem. Não parece que foi há mais tempo? Não, pelo contrário, o tempo passa a correr. Há muitas coisas para fazer, muitos resultados diferentes, para ser honesto. Mas parece que foi ontem. Como é que tem corrido, tirando o facto de parecer que o tempo tem passado a correr? Há alguma coisa que o tenha impressionado positiva ou negativamente? Há várias coisas. Existem muitos problemas diferentes quando se é um cidadão comum. Apesar de me sentir uma pessoa comum, essa é a sensação que tenho. Já disse, e é verdade, que serei sempre uma pessoa comum. O que importa para mim é o que se passará quando deixar de ser presidente da Ucrânia. Quero poder continuar a caminhar pelas ruas, não só de Kiev, mas de toda a Ucrânia. O melhor resultado seria que as pessoas tivessem orgulho em mim, mas mesmo que isso não aconteça, quero que as pessoas me cumprimentem. Espero que não me digam alguma coisa desagradável, ou pior, espero que as pessoas não me queiram cuspir para a cara, porque é assim que a maioria dos políticos terminam a carreira. Quando não há uma ligação com as pessoas, não voltam para a sociedade por causa do modo como agiram quando estiveram na vida política. O que é impressionante ao longo de todo este tempo, pouco mais de um ano desde que fui eleito, é que fiz as coisas de uma forma que não me envergonha. Tudo o que faço é de maneira a que os meus filhos não tenham vergonha e, principalmente, que os meus pais não sintam embaraço. Para mim, isso é o mais importante. O resto é simples. Tratam-se de desafios do dia-a-dia. À parte os problemas estratégicos, um presidente tem de resolver os desafios diários. A guerra no leste não para de um dia para o outro. Não se resume a uma semana de trabalho com 5 dias por semana. A guerra acontece 24 horas por dia
7 dias por semana. Todos os dias há desafios e problemas. Não faltam só respostas. São precisas respostas que tragam resultados e passos concretos. Porque são importantes. Desses passos depende o número de pessoas que morreram, o número de feridos. E quantas vidas pessoalmente pode o presidente da Ucrânia salvar? Independentemente de como o fizer, com chamadas telefónicas ou indo para a linha da frente. Sei que quando estou na linha da frente não vão disparar, têm medo. É por isso que digo sempre a qualquer pessoa do governo, do gabinete da presidência, a qualquer autoridade para ir para a linha da frente. Porquê? Porque não haverá tanta troca de fogo. É a verdade. Desde que recomeçaram as negociações sobre a situação no leste do país, na reunião do Quarteto da Normandia de dezembro do ano passado em Paris, disse que dará um ano para se obterem resultados. Faltam poucos meses, de agosto até dezembro. Qual é a situação neste momento? Que progressos se fizeram no espaço de um ano? As coisas estão a avançar, mas não tão rapidamente como esperava. Mas agora há um cessar-fogo. Haverá um encontro do Quarteto da Normandia. Em terceiro lugar, houve uma troca de prisioneiros. Acordámos lugares de desimpedimento e 20 lugares de desminagem, o que é bastante importante. Quanto mais tempo é que se precisa, não sei com certeza. Penso que um novo encontro do Quarteto significa que existe uma grande possibilidade de terminar a guerra. У нас великий шанс, мені здається, закінчити війну. Quando? Quando? Наскільки можна possível. швидше. Я хочу в це вірити, що Quero acreditar que será ainda este ano. Quero realmente acreditar nisso e acredito mesmo. І вірю. Якщо б питання було тільки до мене, і якщо б тільки від мене це залежало. Se dependesse de mim, não quero dar nomes por agora, mas comparando com a equipa anterior, ninguém queria isso tanto quanto eu. Але якщо порівнювати нашу команду і минулу, Ninguém fez tanto em termos de acelerar o processo e de colocar pressão. І так тиснути на це питання, ніхто такого не робив. E todos veem o que se passa. Não me refiro apenas a nós, na Ucrânia. Os nossos parceiros veem, os parceiros estrangeiros. Todos veem. Sei que ninguém pode acabar a guerra mais rápido do que eu. Я знаю, що швидше мене ніхто це не закінчить. Acredita que as negociações do Quarteto da Normandia e do Protocolo de Minsk são eficientes? Existem alternativas? Há sempre uma forma, dizem. Há sempre alternativas. Temos planos alternativos em relação ao que se pode fazer. Mas não existe nenhum outro plano real eficiente que possa conseguir um verdadeiro apoio das 4 partes do Quarteto da Normandia. Por outro lado, ainda temos algum tempo, como referiu, e como eu prometi. É por isso que quero avançar. Se não funcionar, então pensaremos em outras opções. O facto de ter estabelecido um diálogo direto com o presidente Vladimir Putin provocou um feedback controverso na Ucrânia. Como estão as coisas neste momento? Está em contacto com o presidente russo? Sim, quando é preciso. Falei com ele justamente antes da entrada em vigor do cessar-fogo. Discutimos as questões complexas respeitantes ao cessar-fogo. Até agora há resultados e são tangíveis, mas não bastam. Não tenho receio do diálogo direto com o presidente russo.
Я вважаю, що це правильно. Якщо ми можемо і є така можливість Penso que essa é a coisa certa a fazer. Se tivermos a possibilidade de falar e se os resultados dessas conversações puderem ajudar a caminhar para o fim da guerra, temos de o fazer. Не звертав уваги, чи як би на це не реагував та чи інша людина, чи той чи інший регіон. Independentemente da reação de diferentes pessoas e regiões. Se não houver diálogo, se não se fizerem chamadas telefónicas quando é preciso, não haverá um resultado pacífico. Дзвонити, коли це потрібно. Estou convencido disso. Мирного результату не буде. Я в цьому впевнений. O protocolo de Minsk e o quarteto da Normandia debruçam-se sobre a situação no leste da Ucrânia. Quais são as negociações relativas à anexação da Crimeia? З Кримом, я вважаю, ще складніша ситуація. Penso que, no que diz respeito à Crimeia, a situação é ainda mais complicada. Багато разів про це думав. В нормандському форматі ніхто не хоче. Honestamente, pensei muito sobre o assunto. Я піднімав це питання. No Quarteto da Normandia, ninguém fala sobre a Crimeia, particularmente a Rússia. Coloquei essa questão, mas dedicámos todo o tempo a Donbass. A Rússia não quer falar sobre a matéria e não tenho receio de dizê-lo. Todos percebemos isso. Não devíamos tê-los deixado anexar a Crimeia. Esse é um grande problema. Просто не можна було. Але сьогодні ми вже не можемо говорити. Mas não podemos agora agredir-nos por causa do que aconteceu. Estou certo de que um dia todos serão responsabilizados. Houve uma participação de muitas pessoas. Mas a Crimeia é território nosso, vamos tê-lo de volta. Ainda assim, não existe uma plataforma séria e eficiente para discutir o assunto, a não ser as nossas conversações e acordos internacionais com os nossos parceiros estrangeiros, que se traduziram em sanções e pressão sobre a Rússia por causa da anexação ilegal da Crimeia. O antigo presidente disse que as coisas estavam a avançar e que se tinha feito muito para ter a Crimeia de volta. É verdade que há casos em tribunal, conversações internacionais, mas, honestamente, neste momento não existe uma plataforma forte para analisar a questão. Penso que uma plataforma deste tipo não foi criada ao longo de 6 anos. Não existe, simplesmente. Tirando as sanções. Estou muito grato aos nossos parceiros pela atitude. Temos-las discutido e os nossos parceiros vão estendê-las. Não só a Europa, mas também os Estados Unidos e outros países. Estão a ajudar imenso. É tudo o que vejo. Se vou fazer mais alguma coisa, vou sim. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюсь щось ще робити? Так. É uma questão de prioridades? A situação no leste tem prioridade sobre a situação na Crimeia? As duas situações são prioritárias, não há diferenças. A única diferença sobre a situação no leste da Ucrânia é que há pessoas que estão a morrer. Considerando este fator humano em particular, para mim esta questão tem de estar em primeiro lugar. Mas as duas matérias estão ao mesmo nível, porque os dois territórios são nossos. Têm de voltar. Vão voltar? Claro. Quando? Quando? Sabe, como dizem por vezes nos filmes, será o primeiro a saber. No último ano tem havido muita atenção, principalmente fora da Ucrânia, sobre a situação que envolve o presidente do país e o presidente dos Estados Unidos. O que é que se passa neste momento? Para si são águas passadas? Estou muito calmo em relação a este caso. Tive um encontro com o presidente Donald Trump. Estou-lhe grato a ele e à equipa dele. Em geral, estou grato pelo apoio bipartidário dos Estados Unidos à Ucrânia. Estão a apoiar realmente a Ucrânia e não se trata apenas de ajuda militar, que aumentaram.
e dos nossos exercícios militares com a NATO, dos nossos exercícios navais e da forma como nos apoiam geopoliticamente e com as sanções. Deram-nos, por exemplo, o apoio na questão do gasoduto Nord Stream 2. Os Estados Unidos estão a fazer muito pela Ucrânia. Estou realmente grato como cidadão ucraniano, antes de mais, e depois como presidente. É por isso que interferir nas eleições americanas é o maior erro que qualquer líder ou Estado independente pode fazer. Fica ao critério de cada um. Há algo por dizer, dos bastidores, em relação à situação com o presidente Donald Trump? Há sempre qualquer coisa dos bastidores em todas as reuniões que tive com chefes de Estado. Sempre. Essa é a verdade. E é normal porque há muitas coisas que não podem ser ditas, simplesmente. Algumas são estratégicas, como se pergunta com frequência, há um plano B ou plano C? Sim, há. Pode falar sobre isso? Não. Porquê? Porque pode não acontecer, tão simples quanto isso. É informação desnecessária. Concentremo-nos nas parcerias e nas relações da Ucrânia com os parceiros e com outros países. Falemos da Ucrânia e da União Europeia. Passo a citá-lo. Na videoconferência da Cimeira de Líderes da Parceria Oriental UE, em junho, disse que a Ucrânia quer uma adesão completa à União Europeia e o formato corrente não basta. Acredita que a União Europeia está, de certa forma, a manter a distância? Я думаю, що Європейський Союз, він хоче, щоб Україна була партнером і була в Європейському Penso que a União Europeia quer que a Ucrânia seja um parceiro e quer a Ucrânia na UE. Мені здається, що вони не впевнені. Nem todos os Estados-membros estão de acordo, é verdade. Parece-me que não confiam a 100% na Ucrânia. Європа обережна з Росією, тому що Росія показує, що вона не хотіла би, щоб Україна була. Em segundo lugar, penso que a Europa está de pé atrás em relação à Rússia, porque a Rússia demonstra que não quer que a Ucrânia seja pró-europeia. Свої країни, але Європа, ми бачимо, як вона санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує. Tem o próprio negócio, as próprias relações e os próprios países. Mas vemos atualmente a forma como a Europa atua com sanções, a forma como nos apoia. Я вважаю, що для українців дуже важливо, зрозуміло. Mesmo que isso signifique perder dinheiro por causa das sanções contra a Rússia. Estou grato por esta atitude. Penso que o importante para os ucranianos é que a Europa esteja 100% certa em relação ao país. Повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком. Referi a muitos líderes europeus que têm de responder ao povo ucraniano o que querem fazer, passo a passo, para se tornarem membros da União Вони Europeia. вирішать, скільки на це потрібно часу, чи можемо ми собі дозволити все це зробити, і коли ми це зробимо. E quando os ucranianos tiverem a resposta, analisarão quanto tempo precisam, se serão capazes de fazer o que é pedido e quando farão. O que se precisa é um entendimento claro do que necessitamos agora. A Ucrânia e a Europa precisam disto agora. Quer a Europa nos queira, quer queiramos a Europa, penso que só temos de nos tornar no país que a Europa quer que nos tornemos. Depois, ninguém terá dúvidas e a Ucrânia poderá decidir. І тоді сумніву ні у кого не буде, і щоб Україна все ж таки вирішувала. Os protestos na Bielorrússia são cada vez mais comparados com a revolução de alguns anos atrás na Ucrânia. Vê semelhanças? Até que ponto? Я б не хотів, щоб у нас Não gostaria que tivessem acontecimentos idênticos aos que tivemos em Я не 2014. хочу, щоб білоруси Não quero que os bielorrussos morram, não quero que sejam alvejados ou que haja derrame de sangue provocado pelo governo. Я цього не хочу. І я Não тому quero не e é бажаю por isso que gostaria que o povo da Bielorrússia não atravessasse algo idêntico. Друге, що стосується
Essa é a primeira coisa. Depois, penso que ainda não é tarde para as autoridades e a sociedade civil começarem um diálogo. Tudo acabaria de uma maneira ou de outra. O resultado não importa, não é o resultado que está em questão. É a forma como se chega ao resultado. Não deveria ser com sangue. Em terceiro lugar, digo honestamente, mas não como presidente da Ucrânia, não quero interferir nas eleições na Bielorrússia e não o farei. A Ucrânia não vai intervir. É uma questão de política interna. Mas penso que se me perguntassem o que faria se fosse Alexandr Lukashenko? honestamente, Sim. imaginemos que tenho confiança em mim mesmo, que confio no voto popular. Como é que posso acalmar os ânimos? Diria definitivamente que dentro de um mês haveria novas eleições e que era novamente candidato, que quem se quisesse candidatar podia avançar. Convidaria todas as pessoas, todos os observadores internacionais. Convidaria alemães, ucranianos, russos, cazaques, azeris, americanos e franceses. Convidaria todos e diria ao povo bielorrusso: por favor, elejam quem quiserem. E depois do resultado não haveria lugar para mais questões. Estou certo disso. Se Lukashenko vencesse, ou se ganhasse outra pessoa, então seria essa pessoa a assumir a presidência. Mas todos estariam calmos, sem sangue. Seria justo e far-se-ia história.